Olá! Nesta aula vamos ver como trabalhar com templates de páginas usando o Express. Bom, o Express ele utiliza um mecanismo para renderização de páginas para o usuário. Então agora, ao invés de nós utilizarmos páginas estáticas em HTML, nós vamos usar o que nós chamamos de templates de páginas HTML. Nada mais é do que um modelo, né, um esqueleto de uma página, onde nós podemos agregar nessa página informações dinâmicas, como conteúdo de variáveis, por exemplo, né? O uso de estruturas de tomada de decisão, estruturas de repetição, para que a gente possa, então, gerar conteúdos dinamicamente para o usuário, certo? Então, nós vamos ver que o EJS, na verdade, o Express, ele possui diversos mecanismos para a geração de templates, certo? Nós vamos trabalhar com o Express com um mecanismo específico para a geração de conteúdo dinâmico do Express.js, que é o EJS, né? O EJS nada mais é do que um mecanismo de templates onde nós temos conteúdo JavaScript, né, código JavaScript embutido, né, nesses nossos templates para a geração das páginas HTML. Bom, o site oficial da tecnologia, né, para a gente se aprofundar mais, né, no uso dessa tecnologia, é esse que nós estamos vendo aqui, ejs.com. Bom, vamos ver na prática então como é que funciona, alguns fundamentos da utilização do modelo de templates para a geração de página de conteúdo dinâmico, né, para o usuário. Como é que funciona? Bom, nós temos tags específicas, né, para a apresentação dos dados manipulados do lado do servidor. Então vejamos como é que isso funciona. Bom, na nossa aplicação, nós vamos usar aqui uma aplicação exemplo para isso, né? Nós vamos então, na nossa aplicação, o nosso index.html vai apresentar um formulário para o usuário, onde ele vai interagir com a nossa aplicação informando seu nome, e ao ele clicar no botão enviar, então nós vamos solicitar, né, enviar uma requisição para o servidor para que seja processada uma página de saudação para o usuário. Então, como é que isso funciona? Quando o usuário clicar no botão enviar, vai ser enviada uma requisição para o nosso index.js, e o nosso index.js vai atender essa requisição, né, com o nome de /meu nome, né? Então, quando o usuário clicar no botão enviar, vai ser enviada uma ação /meu nome com o método post, né? E esse método post está sendo tratado aqui na nossa aplicação, no nosso index.js. Então, quando chegar essa requisição, o que a nossa aplicação vai fazer? Agora ela vai fazer o seguinte: como resposta para o usuário, nós não vamos mais enviar uma página fixa, né, usando o sendFile. Nós vamos usar agora um outro método chamado render, que tem a finalidade de renderizar dinamicamente uma página a partir de um template. Esse template é o template chamado saudação, certo? Nós vamos passar para esse template como parâmetro uma variável, né, chamada nome, cujo conteúdo dessa variável vai ser o dado que vem no corpo da requisição enviada pelo usuário, né? Ou seja, o nome do usuário informado lá no formulário, ok? Bom, para isso, então, para ser renderizada essa página saudação, a nossa aplicação precisa do arquivo de template. Precisa carregar esse arquivo de template chamado saudação e passar como parâmetro esse dado que nós estamos enviando aqui, que é o nome do usuário. Então, lá no nosso template, nosso arquivo de template, no saudação.ejs, nós temos lá o corpo do documento HTML, né? Nós temos lá então uma entrada para que seja apresentada para o usuário o conteúdo desta variável, usando a anotação de tags do EJS, né? Que é essa tag, né? Abre sinal de tag, percentual igual, e aqui a gente passa então a variável que nós queremos apresentar na página. Bom, feito isso, então vai ser gerado esse index.js, vai ser gerar dinamicamente esse documento chamado saudação.html e vai enviar para o navegador do usuário. E ele vai ser apresentado então essa mensagem para o usuário a partir dessa composição. Bom, aqui a gente vai ver na prática como é que isso funciona, como é que a gente cria a gente manipula então templates EJS nas nossas aplicações no Express, né? Então nós vamos ver aqui como é que a gente altera lá a estrutura do projeto contatos,
para que a gente possa fazer então uma saudação para o usuário, né, a partir da realização do login. Bom, vamos fazer umas modificações no nosso projeto Contatos para que a gente possa fazer uso do mecanismo de templates do EJS. A primeira coisa que nós temos que fazer é, usando o npm, instalar o EJS. Então, o npm install, o npm EJS. Ok? Então, vai ser baixar os módulos, né, e vai instalado e configurado na nossa aplicação, como nós podemos verificar aqui no nosso package.json, a entrada para o EJS. Feito isso, nós temos que fazer uma modificação agora na estrutura desse documento user.html. Então agora ele não é mais uma página estática, e sim vai ser um template dinâmico. Bom, então nós viemos aqui no nome dele, né? Clicamos com o botão direito, vamos renomear. Em vez de user.html, vamos chamar de user.ejs. Bom, a gente vai utilizar esse documento para geração de páginas dinamicamente. Tá? Então nós vamos passar aqui como parâmetro para essa página, né, usando a anotação do EJS, nós vamos passar uma variável como parâmetro que é o nome do usuário, que vai ser informado na página de login. Então uma saudação, olá, o nome da pessoa, seja bem-vindo. Ok? Essa vai ser a estrutura da nossa página, então, user.ejs. Já vamos salvar ela aqui, a gente não tem nenhum problema. Bom, após definida a estrutura do nosso template em EJS, nós vamos agora lá no nosso módulo de aplicação, o index.js, e aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu já tinha colocado aqui, ó, essa entrada do view engine, né, identificando esse ajuste, esse set no nosso aplicativo, né, identificando que nós vamos usar no Express um mecanismo de renderização de páginas, de templates de páginas. Então nós temos que identificar esse parâmetro aqui, né, para o set, que é qual é o mecanismo que nós vamos utilizar, né, qual é o view engine que nós vamos utilizar para renderizar nossas páginas. Que neste caso aqui nós estamos passando como parâmetro o EJS. Ok? Então nós usamos o set passando esses dois argumentos, tá? Essa chave e esse valor. Após isso, nós temos que fazer o seguinte, aqui nessa o tratamento da requisição /login, só para a gente lembrar o funcionamento dessa aplicação, né? Nós temos aqui o nosso arquivo de entrada, que é o index.html, que é o formulário onde o usuário vai digitar o login e a senha, e ao clicar no botão login vai ser enviada uma requisição do tipo post, no método post, né, enviando na verdade uma rota /login, solicitando a rota /login. E lá no nosso aplicativo index.js nós temos o tratamento dessa rota, né? Nós temos um app.post, né, tratamento de uma requisição post, uma rota /login. Então quando chegar essa requisição, o nosso aplicativo vai executar essas instruções, né? Então se o login do usuário for informado de forma correta, ou seja, fulano, e a senha 12345, nós vamos enviar como resposta para o usuário uma página chamada user.html, só que agora essa página user.html ela vai ser renderizada a partir desse arquivo user.js. Então a forma de tratamento aqui é diferente. Ao invés de nós usarmos o método sendFile, nós vamos usar o método render para a renderização de páginas. E recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome da página, que é a página user, que nós queremos gerar, e o segundo, né, é um objeto contendo chaves e valores, que são os parâmetros que nós vamos passar para essa página. O único parâmetro que nós vamos passar é o nome que nós definimos lá na estrutura do template, né, que é, na verdade, o próprio login do usuário, informado lá no formulário de login. Ok? Então nós vamos passar esse dado, esse login do usuário, como uma variável chamada nome lá para o nosso template user. O que vai acontecer? O Express então vai renderizar essa página como resposta lá para o navegador do usuário a partir dessa estrutura de template, né? Juntando nesse template esse nome que nós estamos passando como parâmetro. Ok? Então essa é a estrutura de funcionamento da nossa aplicação usando agora esse modelo.
Outra coisa que nós devemos fazer aqui, tomar o cuidado de fazer, não esquecer, é que o nome dessa pasta aqui, em vez de view, né, ela vai ter que ser agora views, no plural. Tá? Essa pasta views é utilizada como padrão pelo mecanismo do EJS, né, para encontrar onde estão os arquivos de template de página da nossa aplicação. Certo? Então é só isso que a gente tem que fazer. Então viemos aqui agora no console e vamos executar a nossa aplicação. Node index, eu vou vir aqui e vou digitar fulano, vou colocar a senha 12345, quando eu clicar em login, vai ser processado então a informação e gerado dinamicamente a página de saudação para o usuário. Ok?